Começando um Bela Máquina especial, hoje eu normalmente trago pilotos, já trouxe até mulheres pilotos aqui, o caso da Bia Figueiredo, da Michele de Jesus. Hoje eu tenho a companhia também de uma mulher, ela não é pilota ou piloto, embora já se aventurou um pouquinho na Itália, a gente vai falar também um pouco sobre isso, mas eu trouxe aqui a Cláudia Karsug, filha do mestre Cláudio Karsug, responsável por esse livro escrito ali, lançado recentemente, Cláudio Karsug, Meus 50 Anos de Brasil. Cláudia, muito obrigado por você estar aqui hoje. Obrigada a você pelo convite. E eu gostaria que primeiro, você ainda está imbuída dessa emoção toda do lançamento do livro, ou do pré-lançamento, como a gente pode dizer. A gente vai ter um lançamento, nós vamos falar, vamos dar a agenda do serviço direitinho, de como vai funcionar isso daí, para o público poder ver o Cláudio de pertinho, receber o autógrafo dele e conferir essa obra. Foram 4 anos de trabalho para esse livro sair do teu sonho. O teu sonho é antes desses 4 anos, é isso? O sonho é antes. O sonho vinha bastante tempo. O sonho começou assim, escutando, enquanto eu morava, na verdade o sonho vem desde que eu era solteira, quando eu morava com meu pai e eu escutava as pessoas, amigos, colegas, ligando para ele e pedindo informações técnicas de todas as áreas que ele trabalhou. E aquilo me surpreendia, porque eu achava que pelos lugares que ele tinha passado, que foram lugares grandes, deveria ter um banco de dados. E eu vi que meu pai era um banco de dados vivo. Mas aí ficou, né? Eu sabia que ia ser uma batalha enorme. Aí foi levando, mas a coisa foi... Eu sempre escutei muitos elogios do meu pai, né? Então você imagina, 2 coisas que eu escutei, elogio e gozação, né? Todo mundo chegava perto imitando. Você é filha do Tarso, você ouviu começar. Eu não sei imitar, graças a Deus. E aí, em função disso, comecei a falar, nossa, meu pai, e o tempo passando, né? Eu falei, ninguém é eterno, né? 1 hora, espero que demore muito, mas meu pai não vai estar entre a gente. E eu faço questão de deixar isso, eu acho que ele merece, né? Fazer uma reunião de todos esses elogios, enfim, ele precisa ver o que ele foi. Meu pai é muito modesto e muito tímido também. E eu sou um pouco... Mas muito bem-humorado. Sim, um pouco ácido, como disse outro dia, mas tem o José que ele tem um humor ácido, eu concordo. Mas, enfim, precisava ser feito alguma coisa, né? E aí, Reale lançou o livro, eu falei, achei um aliado, Reale Júnior é esse mesmo. Pedi para o meu pai sem saber o porquê me pôs em contato com o Reale, e o Reale me deu uma força, faça mesmo, assim, assado, me deu o caminho das pedras. As margens do Sena, junto. Exatamente. Os termômetros marcam 5 graus. Quem não escuta grande, isso? Né? Grande. A infância inteira foi ouvindo Jovem Pan. Eu também. Vambora. E essa música eu tenho um certo problema com ela por conta da escola, acordar cedo. E meu pai já ligava no rádio, às vezes me levava para o colégio e eu ficava ouvindo aquilo. Não era uma recordação. Minha mãe também, todo dia de manhã ia pro Dante ouvindo lá, vambora, e o Reale, né? Então, e o Reale, meu pai sempre me falou muito bem. Mas o Reale então foi um apoio primeiro? Foi meu primeiro elo, foi o Reale Júnior. Tá. E aí eu falei pro meu pai, o Reale concordou, o Reale acha uma boa ideia. Cláudia, é sempre assim, né? Um mimo comigo. Em família vocês não conhecem o outro lado. Né? Esquece, não. E o não dele, a vida inteira na minha infância, não era não, né? Não é como hoje que a gente contesta, os filhos contestam. O não pra mim acabou, né? Só que esse eu não sei porquê, eu falei, não, esse eu não vou escutar, esse eu quero levar até o fim. E continuei, aí fui buscar aliados. Aí achei, me perdoem se eu errar a ordem cronológica, porque isso é muito delicado. Mas Luiz Carlos Seco, um grande amigo do meu pai, me abriu todas as portas, me ajudou muito com as entrevistas que eu comecei a fazer. Porque aí eu fui buscar pessoas que tinham trabalhado com ele e que podiam trazer alguma bagagem do que foi o contato com o meu pai na indústria automobilística, no futebol, na Fórmula 1, nas diversas áreas. E nas diversas mídias também. Exatamente. Então eu peguei um pouco de todo mundo. Aí Carlos Seco me ajudou muito. Depois disso, Felipe Mota e junto com ele o Bruno Vicari. Saíram entrevistando Deus e o mundo, pessoas famosas que eles tinham contato, eu não, e me ajudaram muito, trouxeram um material muito rico, que é o fim do livro. E uma pessoa muito importante também, presidente da indústria automobilística, foi ministro, Miguel Jorge. Então foram assim, várias pessoas, Rubens Minelli. Quando meu pai viu tudo isso... Só essa lista aqui, só vou até reforçar aqui alguns depoimentos, até marquei, Bia de Clemente, Kleber Machado, Emerson Leão, Fausto Silva, Milton Neves, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Flávio Prado, José Armando Vanucci, José Val Peixoto, Miguel Jorge, como você citou, o Reale, né, de memória, o Rony Von, que eu tenho um vínculo com o Rony Von, nasci em 17 de julho, assim como ele. E a gente vai lá em breve. Legal, o Rony adora ele.
Tostão, né? Enfim, um monte de gente sim. ligada ao ramo do automobilismo também que dão os depoimentos, né? Sim. Tem até um enxerido lá que dá um depoimento lá sobre o o Marcos foi eleito o fã número 1 do meu pai. E aí pegamos o depoimento dele porque ficou muito bonito. Muito bonito, eu acho que o representativo do que eu escutei a vida toda. Então resolvi colocar. Para mim foi uma honra, uma emoção inenarrável mesmo, de verdade. O dia que você chegou com aquela revista antiga para pedir um autógrafo do meu pai, o Marcos é fã mesmo, e ele trouxe a prova. Precisa ser. Isso, então tem, esses depoimentos são muito legais. Aliás, eu comecei a leitura do livro pelos depoimentos. Né? Porque o livro, na verdade, não tem ordem cronológica. É legal fazer a ordem e tal. O segundo assunto que me interessou mais foi a parte da Ferrari. Né? As duas visitas a Maranello, a primeira que você não foi, né? Estava, você foi em 92, depois de 2011, essa que você já participou. Sim, né? sim. Então aí você reuniu essa turma toda para comentar, falar sobre o seu pai. Eu acho que esse foi o primeiro, vamos dizer assim, quando o livro começou a tomar realmente corpo. Exatamente, né? exatamente. Só que aí eu tinha um corpo sem a figura homenageada a querer. Né? Então, aí eu comecei a pegar depoimento do meu pai. Eu falei, olha, eu sei que você não quer, mas quem está tendo trabalho sou eu, não é você. Então me deixa trabalhar, por favor. Aí acho que ele achou razoável o meu argumento, me deixou trabalhar e começou a dar depoimento. Aí a gente gravava e eu transcrevia e pedia para uma pessoa me ajudar também. Né? Num determinado momento eu tinha um volume enorme. Em paralelo a tudo isso, eu sempre estive muito preocupada com a questão comercial. E por achar o que eu achava do livro, que no começo podia parecer arrogância e prepotência, mas depois que eu tive o reconhecimento não foi, eu achei que cabia a Lei Rouanet para ele. Né? E eu tentei uma primeira vez, não consegui a Lei Rouanet, porque tinha uma lei de incentivo, né? Exatamente, a cultura, cultural. ou seja, quer dizer, é uma obra reconhecida culturalmente, nacionalmente, no Brasil todo. Né? A primeira vez a gente não conseguiu, fizemos uma segunda vez um segundo pedido e conseguimos, com esse título, Meus 50 anos de Brasil. Que a ideia é mostrar, desde que ele chegou até o dia de hoje, tudo que ele fez em todas as mídias. Então ele fala da vida pessoal dele e do trabalho dele. E conta histórias engraçadíssimas, tem histórias bem-humoradas, coisas que ele aprendeu, a Copa do Mundo, né? Ele fala muito da Copa de 50. A Copa de 50 foi a primeira que o Cláudio fez a cobertura, exatamente. Né? Como correspondente do Corriere, não é? Exatamente, isso? Né? Exatamente. Depois a Copa de 70, testes de carro, o primeiro carro que ele testou, vocês vão dar risada, a Romizeta. E assim por diante. Né? E na Fórmula 1. Né? Um dos primeiros carros a sair de linha de produção aqui no Brasil, junto com a Kombi também. Pois é, tem uma foto aqui dentro, não sei se você chegou a ver, dos palanques na Fórmula 1. Assim, não, eu acho assim, hoje eu vou lá fazer as coberturas de corrida em Interlagos, e às vezes em outros autódromos aqui do Brasil, e você chega na sala de imprensa, né, tem toda uma infraestrutura legal. Sim. E essa foto, essa foto que vocês podem ver agora, do Cláudio com o Barão, com o Wilson Fittipaldi, numa precariedade total em Interlagos, realmente, aí uma época... Isso me chama muita atenção, porque eu falava para o meu pai, se fazia, não tinha computador, não tinha uma série de facilidades que hoje tem. E do que eu lembro, que eu já não era tão pequena assim, eu lembro que eles conseguiam ser muito fidedignos ao que estava acontecendo. E eu sou muito crítica, né? Puxei isso do meu pai. Eu vejo hoje, com todo o aparato que tem, faltam informações, tem erros grotescos. Você está lendo uma coisa, está ouvindo outra. Então, eu acho que é importante as pessoas saberem que, principalmente essa geração nova que já nasceu com o computador, que existia um mundo antes do computador. E que as coisas faziam. Não, as pessoas existiam. Se vivia sem celular, sim, se vivia sem computador. Viu, seu Lucas, meu filho de 15 anos, lá? Para mim, então, exatamente. Quer dizer, tudo, revista era feita, né? Não, Cláudio, uma outra coisa, eu tenho muitos amigos fotógrafos do meio, fantásticos, amigos maravilhosos, enfim, e Miguel Costa, enfim, um monte de gente que eu gosto demais, né? Não vou falar todos, porque senão eu vou ficar esquecendo de alguns. Outro dia eu falava com o Miguel, a gente voltava de Campo Grande, acho, e a gente ficou no aeroporto, ficamos esperando a hora de embarque. Eu conversando com o Miguel da questão da transição, né, do filme para o digital, que é uma coisa que o teu pai, como jornalista, vivenciou isso com os amigos que estavam fazendo cobertura. Eu imagino Interlagos, por exemplo, naquela época, em que você tinha uma dificuldade enorme até de visualização da pista, né, do traçado. Era o traçado antigo, Interlagos, 8 km. Né? Hoje em dia, você na torre, tem determinados pontos cegos que você não consegue observar. Meu pai fala que o melhor lugar para ver a corrida é em casa. Não, mas isso não tem a menor dúvida. Para você ver toda a corrida, sem dúvida alguma. Agora, o melhor de qualquer corrida, eu acho que é o som, né? Então isso aí é insubstituível.
insubstituível Sim, mesmo. Com né? certeza. Agora, a emoção tá aí. Agora, o prefácio do livro, você escolheu simplesmente Emerson Fittipaldi. Nada mais. Eu disse que eu fui humilde nas minhas escolhas, que eu achava que podia ser. Isso. E o Emerson presente, inclusive, nessa festa do pré-lançamento lá, né? Muito legal. Como é que foi esse contato com o Emerson? O teu pai tem uma ligação extremamente grande com a família Fittipaldi, por conta do Wilson Fittipaldi, que era o narrador das corridas, né? Recentemente comemoramos aí os 40 anos do primeiro título do Emerson, e o Barão narrando, né? Aquela emoção em Monza. Teu pai tem uma relação muito grande com toda a família Fittipaldi e hoje comenta corridas ao lado do Christian, né? Exatamente. Como é que foi essa aproximação do Olha, Emerson? exatamente por essa aproximação, eu conversei com meu pai e falei, o que você acha? Eu vou convidar, vamos ver se funciona. E ele aceitou imediatamente, foi muito legal, porque eu lembrava, eu ia pequenininha com meu pai na cabine da rádio, e eu lembrava do Emerson, mais velho que eu um pouco, quer dizer, ele era um adulto, eu era uma criança na época, e do Barão. O Barão era uma pessoa jovem na época, né? Eu lembro claramente das brincadeiras, tudo. E eu achava que tinha essa proximidade, né? E entrei em contato e, graças a Deus, meu sobrenome me abriu portas, né? O que eu demorei para usar, porque meu pai sempre foi muito cético com relação a isso. Mas era pro meu pai, né? E ele fez com o maior carinho, e você vê a presença dele, ele ficou lá o tempo todo. Sim. Ele é um amigo, de fato ele transcende o colega de trabalho ou o piloto. Né? O Emerson tem uma declaração, inclusive eu fiz uma entrevista com o Emerson que eu coloquei no site, e ele resumiu, falou várias coisas a respeito, elogiando o trabalho do Karsug, mas ele resumiu assim: o Karsug é um patrimônio do esporte brasileiro. Né? Eu acho que isso diz tudo, né? Exatamente. Em relação ao que ele fez. Bom, aí o livro, você conseguiu, enfim, o apoio e tal. Você de formação é psicóloga. Sim. Você precisa usar de muita psicologia para não se estressar muito, Cláudia? Eu cheguei à conclusão, eu trabalhei 10 anos como psicóloga e parei. Aí fui trabalhar em jornalismo com meu pai. Mas eu cheguei à conclusão que eu fiz essa faculdade para aprender a lidar com o ser humano, em geral, em todas as áreas. Né? E realmente me deu um substrato muito forte. Né? E meu pai tem uma coisa muito legal comigo, que ele confia em tudo que eu faço. Então ele me dá a carta branca. Então, mesmo não querendo, eu sabia que se eu conseguisse tudo que precisava, né, ele ia fazer, ele ia topar. E aí bateu o meu feeling, e a hora que saiu a Lei Rouanet, aí eu lembro que ele só não tomou cuidado com a emoção, né? Ele me olhou com uma cara de decepção, falou, vamos ter que fazer o livro. Eu falei, pois vamos ter que fazer o livro. Aí, em vez de gravar, ele resolveu apressar a coisa, que já tínhamos passado 3 anos, e ele começou a escrever. Falei, aqui, como é bom, pai, ver você trabalhar, eu fico tão feliz. E era uma rotina assim, a tua rotina e a rotina dele, vocês trabalhavam paralelamente, como é que funciona? Como é a mecânica? Já que falamos do Cláudio, foi mecânica. Sim, a mecânica começou assim, eu saí da psicologia, meu pai, uma certa época, montou uma editora, e aí eu fui trabalhar com ele. Fui fazer a parte de divulgação da revista, a parte meio que comercial, né? Que eu sempre me dei bem nisso, né? E dali em diante, aí eu saí da editora, fui para uma outra editora, trabalhei muito tempo com revista, me deu uma grande bagagem, uma grande experiência que me fez, a hora que eu quis fazer o livro, me fez conseguir ter a ideia de não fazer com uma outra editora, mas montar a nossa. Sim. Né? Então é o nosso primeiro trabalho. Espero que o primeiro de muitos, mas é o nosso primeiro trabalho. É o primeiro passo aí. E foi, né, te digo, o nome dele abriu portas. Foi muito fácil negociar com todo mundo. Mas aí eu digo assim, por exemplo, você tinha, durante um cotidiano de trabalho, você falava assim, bom, de tal hora eu vou trabalhar com ele. Meu pai não tem hora. Meu pai é a pessoa mais desregrada do mundo. Ele faz Fórmula 1 de madrugada, faz jogo à tarde, então você não encontra o cara. Era assim, pai, que horas você vai estar em casa hoje? Tá bom, vou aí. Eu já vi que ele não tinha como falar não venha, né? Mas então tá. E aí eu pegava meu pai, tava sempre com o microfone, com um gravador, com alguma coisa para poder registrar. E o Cláudio tá na rádio, na Jovem Pan. Sim, ele não para. TV. Ele trabalha hoje da mesma forma que ele trabalhava no mínimo há 30 anos atrás, né? Com o mesmo pique, com a mesma velocidade, com a mesma agilidade mental. Sim, sem dúvida. O que eu acho muito legal. Legal. A gente vai fazer um primeiro intervalozinho e voltamos já aqui com Bela Máquina nesse papo que a gente está tendo com a Cláudia Karsug. Até já.